Graça e paz, amada igreja. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é extraordinário. E por Ele, para Ele são todas as coisas. Por isso nós estamos aqui. Por isso eu estou aqui e creio que você também está aí. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Você está feliz? Eu espero que sim. Porque bom é podermos cultuar ao nosso Deus. Um Deus que é digno e merecedor de toda a nossa adoração. De cada fôlego da nossa vida. Aleluia, aleluia. Que bom que nós estamos aqui. Bem, eu queria compartilhar o que o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração durante essa semana. E durante essa madrugada. E o que o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração é que esse culto seria uma continuidade, na verdade, do culto de domingo passado. Este culto será uma extensão daquilo que nós fomos ministrados pelo Espírito Santo no domingo passado. Por isso nós vamos permanecer com o mesmo tema que o Senhor nos deu no culto passado, lá no domingo. E o tema da palavra também deste domingo é posicionados para a guerra, porém parte B, tá bom? Porque é uma continuidade daquilo que nós fomos ministrados no domingo passado. Então, posicionados para a guerra, parte B. Eu quero só abrir um parênteses aqui, igreja. Se você não ouviu o culto de domingo passado, ouça. Invista naquilo que deveria ser principal e essencial na tua vida. Ouça. Tem coisas de Deus para a tua casa ali. Tem coisas de Deus profundas para a tua casa. Então, ouça. Faça esse compromisso com Deus hoje. Quando acabar o culto, você ouve o culto de domingo passado para aqueles que não ouviram em nome de Jesus. Bom, então vamos lá. Posicionados para a guerra, parte B. Bem, domingo passado, nós aprendemos muitas coisas com Deus através da sua palavra. E uma delas nós vimos que o reino dos céus é um reino de guerra. É um reino de constante guerra. Porém, nós não devemos temer mal algum. Porque nós temos o Senhor dos Exércitos como nosso general. Nós vimos, nós aprendemos como nos tornarmos bons guerreiros espiritualmente falando. E nós vimos também, domingo passado, a importância, o quão essencial é nós como família, nos colocarmos à disposição do reino, mas do reino como um todo, e não apenas para si mesmo, não apenas para as nossas próprias causas. E sabe o que é tremendo nisso, igreja? É que a Bíblia me ensina, de Gênesis a Apocalipse, que todo aquele que verdadeiramente se coloca na presença do Senhor, com disposição de servi-lo, com disposição de servir o seu reino, acima das suas próprias causas, passa a ser participantes de uma herança. Olha que coisa tremenda. A Bíblia me ensina que todo aquele que decide servir a Deus acima das suas próprias causas passa a ser participantes de uma herança. Uma herança que é estabelecida pelo próprio Deus para com seus filhos, para todo aquele que o ama, e o ama em espírito e em verdade. Que coisa extraordinária. E essa herança de Deus para com seus filhos, é uma herança que se conclui na eternidade. Puxa, que conforto é o meu e o teu, em saber que verdadeiramente um dia Ele voltará para nos buscar. Que conforto tremendo. Porém, essa herança de Deus para nós, o que nós precisamos entender esta noite, é que ela se conclui na eternidade.
e não que se resume em apenas na eternidade. O que significa isso? É que não só numa eternidade nós vamos conquistar, nós vamos poder desfrutar coisas tremendas que Deus preparou para nós, mas ainda nesta terra, para este tempo, também há coisas que Deus quer nos dar como família. Ainda este tempo, para este tempo, há coisas que estão no coração de Deus, para você, para com a tua casa, de uma forma muito específica, de Deus para você, para que se torne realidade, para que você desfrute. Então eu quero dizer para você esta noite, com muito temor, na presença do Espírito Santo, daquele que já está no meio de nós, daquele que habita em cada um de nós, Igreja do Senhor Jesus, este é o tempo de conquistarmos o nosso Hebrom. E foi isso que Deus colocou muito forte no meu coração essa semana. Eu confesso para você que eu fiquei cheia de temor em entregar essa palavra. E fui buscando a Deus, e o Senhor foi confirmando cada vez mais. Por isso eu digo que é com temor. Eu digo a você esta noite, é tempo de você conquistar o seu Hebrom como família. E o que é Hebrom? Hebrom tem a ver com coisas que Deus quer nos dar, ainda neste tempo. Olha que coisa tremenda. Hebrom tem a ver com coisas que nasceram no coração do Pai, ao meu respeito, ao teu respeito, e que precisam se tornar realidade. Hebrom tem a ver com aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas que o Senhor projetou para todo aquele que o ama. Para quê? Para que todos vejam que foi a mão do Senhor quem fez por nós. Para que todos vejam que há um Deus no meio de nós. Um Deus que também é galardoador de todo aquele que o busca, de que o ama. Você está entendendo, querido? Todo aquele que se coloca à disposição de Deus acima das suas próprias causas, passa também a ser participante de uma herança que se conclui na eternidade, mas que também atinge este tempo, que também tem a ver com realizações, com conquistas para nós como família, para este tempo. E é isso que o Espírito Santo quer ministrar no meu coração, no teu coração, sobre conquistar o nosso Hebrom. Bem, Hebrom, ele tem a ver com promessas que lá atrás o Senhor um dia te entregou. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu creio que todos nós sem exceção, todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que têm caminhado com Deus, todos aqueles que têm servido a Deus, todos nós, durante a nossa caminhada, recebemos promessas do Senhor em relação a alguma área da nossa vida, ou em algumas áreas da nossa vida, em relação a muitas coisas a nossa vida. E eu creio que muitas delas já se tornaram realidade, mas há também outras que ainda não se tornaram realidade. E o Hebrom tem a ver com promessas que um dia o Senhor plantou lá no teu coração e que ainda não se tornou realidade, mas que este é o tempo, igreja, este é o tempo de se concretizar. Creia no que eu estou dizendo, porque é com temor que eu entrego para vocês isso. Hebrom tem a ver com promessas que um dia o Senhor disse a teu respeito e que ainda não tinham se concretizado, mas o Espírito Santo nos diz neste culto que nós estamos no tempo certo desse Hebrom se concretizar
sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Então a pergunta para você esta noite é: você está pronto para conquistar o teu Hebron? Você está pronto para conquistar o teu Hebron? Aleluia. Bem, então eu quero que você abra a palavra. Josué capítulo 14. E eu creio que Deus vai mexer o nosso coração e vai fazer tudo novo nesta noite. E conquistaremos aquilo que é de Deus para nós. Porque isso vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Josué capítulo 14, versículos 6 a 14. Vai lá. Abre a tua palavra aí na tua casa, junto com a sua família. Josué capítulo 14, versículos 6 a 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e os teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou a esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra, e para sair, e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir o Senhor, Deus de Israel. Que coisa extraordinária. Fecha teus olhos, igreja. Aleluia. Santo Deus, nós somos gratos por poder te pertencer. Um Deus que está na sua essência ser bom. Um Deus cujo a tua palavra diz que tu és galardoador de todo aquele que te ama. E que te ama segundo os teus mandamentos. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela tua imerecida graça sobre as nossas casas. Pelo teu extraordinário amor. Amor esse que faz nos levantar todos os dias. Que nos impulsiona a caminhar. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por nos conduzir. Obrigada por nos guardar. Obrigada por cuidar de cada um de nós. Obrigada por insistir em cada um de nós e jamais desistir.
Nós te amamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Reconhecemos que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus no meio de nós. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus da nossa casa. Só o Senhor é Deus da nossa vida. Só o Senhor é Deus de tudo que somos, de tudo que temos, de tudo que podemos ser algum dia, de tudo que ainda vamos conquistar. Só o Senhor é Deus. Sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo que diz respeito a nós. Espírito Santo, vem Espírito Santo e toma a minha vida. Toma a minha vida como instrumento nas tuas mãos, como instrumento de bênção, como instrumento que alcança, como instrumento que toca, como instrumento que gera transformação, pelo teu nome, pelo teu poder, pelo teu nome, pelo teu poder. Ministra ao nosso coração profundamente nesta noite. Revela ao nosso coração aquilo que precisa ser revelado a cada um de nós de forma individual. Porque o Senhor é um Deus que nos assiste de forma individual. Enche nossos lares com a tua glória. Muda a atmosfera dos nossos lares. Muda a atmosfera dos nossos lares. Que nós possamos caminhar numa atmosfera de adoração todos os dias. Dá-nos uma atmosfera de adoração. Dá-nos uma atmosfera de genuína adoração essa noite. Dá-nos uma atmosfera de genuína adoração. De genuína adoração esta noite. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, porque nós te amamos. Vem Espírito Santo, porque nós te desejamos. Vem Espírito Santo, porque precisamos de ti. Somos carentes de ti. E reconhecemos que nada somos sem ti. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo aquilo que o Senhor fará neste culto e através deste culto. E por tudo aquilo que nós viveremos depois deste culto. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Que você possa estar sentindo a grandeza da presença do Senhor, como eu estou sentindo aqui. Que a tua casa seja cheia dessa glória. Que a tua casa seja invadida com essa atmosfera que já está neste lugar. Uma atmosfera de adoração que nos garante que seremos verdadeiramente transformados, que seremos verdadeiramente levantados, para que todos vejam que há um Deus no meio de nós. Amém? Então vamos lá. Bem, nós lemos Josué capítulo 14. E sabe, querida, este é um capítulo que fala de Caleb, da história de Caleb para com Deus. E este é um capítulo que fala quando Caleb conquistou Hebrom. Neste capítulo fala de uma promessa que Caleb estava prestes a tomar posse, de uma promessa que Caleb tinha recebido há 45 anos atrás, e que ele estava no momento certo para pôr o pé, para tomar posse, para alcançar esta promessa. Que capítulo glorioso, que capítulo tremendo. E eu creio que uma das coisas que o Espírito Santo nos trouxe para esse capítulo é que nós precisamos estar atentos, nós como filhos de Deus, sobre algumas atitudes que houve na vida daquele homem. Atitudes que fizeram toda a diferença na caminhada dele. E é as mesmas atitudes que também fará diferença na minha caminhada com Deus, na sua caminhada com Deus. Nós precisamos seguir o exemplo de Caleb. Nós precisamos ter as mesmas atitudes que houve em Caleb, para que nós também possamos desfrutar do nosso Hebrom, porque há um Hebrom de Deus específico para a tua casa, para a tua família, que você precisa conquistar agora, para que todos vejam que foi a mão do Senhor quem fez. E eu quero falar esta noite, na verdade o Espírito Santo quer te falar esta noite, sobre 3 atitudes
3 atitudes que eu e você precisamos ter, para que nós possamos estar posicionados para guerrear, posicionados para tomar posse do nosso Hebron, de algo que já está pronto. E a primeira atitude que houve na vida desse homem, e que eu creio que fez toda a diferença, que trouxe uma grande movimentação no coração de Deus, é que Caleb nunca, diga nunca aí na tua casa, nunca deixou de acreditar naquilo que Deus lhe tinha dito. Como isso mexeu comigo, e eu espero que mexa com você também essa noite. E quando o Espírito Santo falou para mim, filha, a primeira atitude que Caleb teve é que ele nunca deixou de acreditar naquilo que o Senhor lhe tinha dito, independente do tempo, independente das circunstâncias, mesmo que essas circunstâncias, em alguns momentos na vida de Caleb, tenham sido tão desfavoráveis, mas ainda assim, Caleb decidiu acreditar. Essa noite há um convite do Espírito Santo para mim e para você. Somos filhos, temos um Hebron para conquistar, mas tão necessário decidirmos verdadeiramente acreditar. Caleb decidiu simplesmente acreditar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Sabe quando Deus te entregou algo lá atrás, para você ou para sua família, mesmo que pudesse ser loucura, amém, amém, aleluia. Deu para ouvir? Estava dando para ouvir ali no celular? Não, então eu vou voltar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, porque essa palavra vai ser liberada, para a glória do Senhor. Vamos lá, então vamos voltar. Nós estávamos falando sobre algumas atitudes, 3 atitudes, esta noite, que nós precisamos aprender com Caleb, para que possamos também tomar posse do nosso Hebron, porque Ele é Deus galardoador daqueles que o amam, e o amam em espírito e verdade, e a sua casa faz parte disso. Você faz parte de uma geração que tem amado a Deus, por isso tão necessária essa palavra para a tua vida hoje, porque há um Hebron para você desfrutar, há um Hebron para você conquistar, e é para agora, no nome de Jesus, amém? Então vamos lá, a primeira atitude é que Caleb nunca deixou de acreditar naquilo que Deus tinha lhe dito, independente do tempo ou das circunstâncias, mesmo que em alguns momentos da vida deles as circunstâncias foram tão desfavoráveis, mas ainda assim ele decidiu acreditar, ele escolheu simplesmente acreditar. E o que eu tenho para fazer? Eu quero fazer uma pergunta para você. Lembra lá de quando você recebeu algo da parte de Deus? Algo muito específico de Deus para a tua vida, seja para qualquer área, seja em relação ao teu chamado, seja em relação à tua casa, à tua família, à tua área profissional, à tua área financeira, seja em relação a um sonho, seja em relação ao filho, seja em relação ao parente. Eu creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós recebemos algo da parte de Deus, que aos olhos, humanamente falando, era loucura. Quem aqui já recebeu? Eu já recebi. Eu creio que você também já recebeu coisas que humanamente falando eram improváveis, loucura, mas que era de Deus.
E o Senhor fez questão de um dia revelar isso ao teu coração. Todos nós já recebemos algo assim. E o quanto você acreditou naquilo que era de Deus para a tua vida? Sabe, essa foi a pergunta que o Espírito Santo fez para mim. O quanto nós, como igreja, temos realmente acreditado naquilo que um dia Ele nos entregou em relação às suas promessas, de forma específica para com as nossas vidas. Sabe o quanto você acreditou? Nós precisamos entender esta noite que esse acreditar, ele não pode ser um acreditar circunstancial, muito menos momentâneo. Um acreditar baseado, na sua maioria, na minha vida e na sua vida, de como vão as coisas. Não é esse tipo de acreditar que Deus espera de nós. Não é um acreditar baseado naquilo que nós vemos, naquilo que sentimos, naquilo que achamos, ou naquilo de acordo com como as coisas vão caminhando. Não é esse tipo de caminhar, não é esse tipo de acreditar. Mas nesta noite o Espírito Santo quer trabalhar comigo e com você em relação ao acreditar, não baseado nas nossas emoções, não naquilo que vemos, não naquilo que sentimos, muito menos naquilo que as circunstâncias nos mostram, mas um acreditar sustentado apenas na palavra, um acreditar sustentado apenas naquilo que um dia Ele nos diz, um acreditar sustentado numa palavra que nos revela que o Deus o qual nós decidimos servir é um Deus que jamais falhará, é um Deus que jamais mudará, como diz lá em Malaquias. Você sabe o que significa quando Malaquias diz: eu sou Deus que não mudo? Um Deus que jamais vai mentir, um Deus que jamais vai enganar aqueles que o amam, um Deus que é sustentado pela verdade. Aleluia. Um Deus que se sustenta dia e noite, noite e dia, apenas por aquilo que Ele é, segundo a sua palavra. Um acreditar baseado no caráter de Deus. E a Bíblia diz que fiel, igreja fiel, é o Deus que um dia nos entregou a promessa. Fiel é o Deus que um dia nos chamou. Fiel também é o Deus que nos capacitará, que cumprirá e que fará todas as coisas. Que tipo de acreditar nós temos tido em relação àquilo que o Senhor um dia nos entregou? Eu creio que na maioria das vezes, e muitas vezes, sem a gente até perceber, o nosso acreditar tem sido mais circunstancial, mais momentâneo, mais baseado naquilo que vemos, naquilo que sentimos, do que realmente naquilo que a palavra de Deus nos garante. E aí o Senhor me disse assim: filha, isso mexeu tanto comigo. Quantas vezes você acha que Moisés precisou dizer a Caleb que um dia eu lhe daria Hebrom?
E aí eu disse para Deus: Senhor, pelo que eu entendo, a tua palavra diz que uma vez, uma única vez. Vocês têm noção do que é isso? Uma única vez foi suficiente para que essa promessa permanecesse no coração de Caleb, permanecesse aceso no coração de Caleb por 45 anos, sem se apagar. Ei! Uma única vez foi suficiente para Caleb caminhar durante 45 anos da sua vida, na certeza que um dia isso se tornaria realidade. Dá para imaginar 45 anos, Caleb caminhando, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, mesmo ainda no deserto, mesmo quando essa promessa parecia tão distante, tão loucura aos seus olhos. Mas eu creio que todas as noites, quando Caleb iria dormir, ainda que tudo estivesse ao contrário, eu creio que todas as noites Caleb falava para ele mesmo: mas um dia eu sei que se tornará realidade. Que coisa extraordinária! Eu creio que todos os dias Caleb trazia isso à memória, independente do que ele via, independente do que ele sentia, porque ele decidiu acreditar. Porque o acreditar dele não foi baseado em circunstâncias, mas o acreditar dele foi baseado apenas naquilo que um dia o Senhor lhe disse, e isso foi suficiente. Uma única vez foi suficiente para que aquele homem caminhasse durante 45 anos, na certeza que um dia, certamente, aquilo se tornaria realidade. Como você tem caminhado? Como você tem caminhado? Como nós temos caminhado? Agora, trazendo isso para nós, sabe o que Deus falou no meu coração? É que esse acreditar que Caleb teve na presença do Senhor é um acreditar que ainda precisa ser gerado no nosso coração. É um acreditar que precisa nascer no meio da igreja, no meio da nossa geração. E quando eu falo na nossa geração, eu estou falando a respeito de nós, filhos de Deus. Sabe por quê? Porque na sua maioria de nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não temos tido esse tipo de acreditar em relação àquilo que o Senhor tem nos dito. Mas infelizmente, nós ainda temos sido uma geração tão incrédula e de pouca fé na presença do Senhor. Uma geração tão incrédula e de pouca fé na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa geração insiste em querer andar por sinal. A nossa geração insiste em querer andar por vista e não naquilo que o Senhor nos diz. A nossa geração, uma geração que insiste em se apoiar naquilo que vê, naquilo que sente, e não em se apoiar em apenas naquilo que Ele nos diz. E aí o Espírito Santo falou para mim, e eu digo a você, filha, que para ti e para toda a tua geração, para a minha igreja, para este tempo, não haverá outro sinal.
Não haverá outro sinal. Porque o único sinal para a nossa geração será a minha palavra, diz o Senhor. Será aquilo que já saiu da minha boca. Eu não darei outro sinal, a não ser aquilo que já saiu da minha boca. E aí eu comecei a entender o quão sério era isso. O quão necessário era isso. Arrancarmos essa incredulidade que nós mesmos, como filhos de Deus, insistimos em abrir a porta para que ela entre. Esse é o tempo de verdadeiramente permitir que essa incredulidade, esse espírito de incredulidade, não mais encontre guarida nem na nossa mente, muito menos no nosso coração. Uma incredulidade que nós permitimos. Nós permitimos, porque insistimos em caminhar por vista e não por aquilo que Ele nos dá, não por aquilo que Ele nos diz. E incredulidade tem a ver com vaidade. Incredulidade e vaidade andam junto. O que o Senhor falou para mim. Você sabe por quê? A nossa geração ainda é tão incrédula. Você sabe por que a igreja de Cristo na terra da nossa geração ainda é tão incrédula em relação àquilo que o Senhor diz? Porque a nossa geração é uma geração vaidosa. A nossa geração é uma geração vaidosa. E vaidade tem a ver com uma geração que insiste em se apoiar no seu próprio entendimento e não na total dependência de Deus. Uma geração que insiste em não andar na dependência, mas em andar na dependência de si mesmo, da sua própria alma. Por isso tão necessário que essa incredulidade, que essa vaidade seja arrancada do meio de nós. E como isso? Quando todos os dias nós decidirmos andar com Deus, decidirmos ter a postura de todos os dias sermos libertos de nós mesmos. A nossa geração é muito presa a si mesmo. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Isso é muito sério. Porque não é só liberto do inimigo da nossa alma que nós temos que guerrear todos os dias. Mas nós precisamos saber todos os dias guerrear contra nós mesmos. Em espírito e em verdade. Sabe, enquanto nós permitirmos que essa incredulidade, que essa vaidade, que esse se apoiar em si mesmo continue ganhando espaço em nossas mentes, nossos corações, nada o Senhor poderá fazer, mesmo Ele desejando muito fazer. Porque eu digo a você que a nossa geração é a geração de obras maiores. A geração de obras maiores. A incredulidade nos faz andar completamente contrário a tudo que o Senhor um dia projetou para nós. A incredulidade, ela nos impede de verdadeiramente viver aquilo que o Senhor tem para nós, de desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós. A incredulidade nos faz ter olhos maus em relação às coisas que estão ao nosso redor. Nós passamos a ter um olhar mau.
E quando o olhar é mau, as atitudes também passam a ser más. E é impossível conquistarmos coisas que estão no coração de Deus com atitudes más. Por isso é tão necessário permitirmos que essa incredulidade, que essa vaidade, que esse se apoiar em nós mesmos não nos encontre. Qual é a promessa que Deus te deu? O que Deus um dia falou a respeito da tua vida, seja para qualquer área, você acreditou? Essa é a noite de nós sermos muito transparentes com Deus. Eu creio que essa é a noite de nós pedimos perdão a Deus. Eu creio que essa é a noite que nós precisamos nos achegar diante de Deus e reconhecer que o nosso acreditar em relação àquilo que Ele nos diz, em muitas áreas da nossa vida, eu não estou dizendo em todas, mas eu estou dizendo em muitas áreas da nossa vida ainda tem sido um acreditar cheio de mistura. Um acreditar tão misturado. O nosso acreditar ainda não tem sido puro, muito menos verdadeiro na presença do Senhor. Por isso tão necessário sermos humildes nesta noite para pedirmos perdão a Deus. E eu creio que é isso que Deus está fazendo nos 4 cantos da terra. Eu creio que é isso que Deus está fazendo nos 4 cantos da terra, na vida dos seus adoradores. Porque só vai conseguir reconhecer isso realmente aqueles que amam a Deus. E nós precisamos reconhecer hoje que o nosso acreditar não tem sido puro, mas tem sido ainda debaixo de mistura. Nós precisamos hoje decidir acreditar exatamente como Caleb decidiu. Nós precisamos decidir hoje caminhar todos os dias na nossa vida, independente do tempo, independente da circunstância, mas acreditar que um dia se tornará realidade. Sabe por quê? Porque foi Deus que te deu. Porque antes de nascer no teu coração, nasceu no coração dele. E quem somos nós? Quem somos nós? Para que muitas áreas da nossa vida duvidar, não acreditar naquele que é fiel, naquele que foi Ele que nos chamou. Foi Ele, não foi nós, mas foi Ele que te achou, foi Ele que decidiu te amar. Saiu dele e não de nós. Você está entendendo a importância de hoje decidir ter uma nova conduta, um novo caminhar, que independente do tempo, independente da circunstância, mas acreditar que se veio dele, um dia se tornará realidade. E aí talvez você pergunte assim: mas pastora, sabe o que acontece? Em que em alguns momentos da minha vida eu duvido até se veio dele. Acho que todos nós já passamos por isso. Deixa eu falar uma pergunta para você. Se Deus não tivesse falado isso para você um dia, algum dia isso teria passado no teu coração? No meu não. Creio que no seu também não. Então certamente veio dele. Então não duvide daquilo que um dia ele falou. Porque certamente, se é promessa de Deus, quando Deus te revelou, certamente foi algo que nunca tinha passado no teu coração. Então foi dele. Foi dele. Foi dele. Você está entendendo? Qual é a promessa que Deus te deu? Decida acreditar hoje. Decida acreditar hoje. E aí Deus começou a me lembrar de quantas promessas que eu estou desfrutando hoje na minha vida, que foi fruto de um dia eu ter acreditado,
mesmo que fosse loucura, mas muita loucura, mas que hoje nós podemos viver e desfrutar, mas que ainda há outras que ainda não se concretizaram e que nós precisamos acreditar. Que eu preciso ter o mesmo acreditar que eu tive para algumas outras lá atrás da minha vida. Às vezes a gente tem muita facilidade de acreditar naquilo que é de Deus para o nosso irmão, não é mesmo? Parece que é mais fácil. Parece que é mais fácil. Eu me lembro quando Deus me deu uma promessa em relação ao meu irmão. Eu tenho um irmão. Que um dia ele viria para os caminhos do Senhor. Mas pensa, quando Deus me deu essa promessa, meu irmão estava completamente fora do caminho. Mas eu acreditei tanto naquilo. E parecia que cada ano que passava, meu irmão estava mais distante daquilo que Deus colocava no meu coração. E Deus colocava umas loucuras no meu coração. Porque Ele falava assim ainda para mim, ele vai se converter, mas ainda ele vai casar com uma mulher de Deus. E eu acreditei tanto naquilo. E eu me lembro que em alguns momentos da minha caminhada com Deus, quando eu olhava para o cenário, eu falava, meu Deus. Mas eu não deixava isso me abalar. Porque eu dormia dessa forma. Eu creio que eu dormia exatamente como Caleb dormia. Eu fechava meus olhos e falava, mas eu sei que isso vai se tornar realidade. Porque foi Deus que me deu. E se tornou. Glória a Deus. Essa é uma das promessas que eu estou vivendo este ano. Agora, nós temos muita facilidade de acreditar nas promessas para aqueles que estão ao nosso redor. Eu quero te encorajar esta noite, em espírito, a também saber acreditar nas promessas que Ele tem a respeito de você. Esse é o nível que Deus está nos chamando. É mais profundo. É a respeito de nós. É a respeito da nossa casa. E o Espírito Santo está nos convidando a verdadeiramente acreditar. Acreditar que um dia se tornará realidade. Você crê nisso? Eu também. Aleluia. Então essa noite nós vamos pedir perdão a Deus. Porque nós precisamos permitir que esse genuíno acreditar nasça no meio de nós. Porque esse é o tempo de conquistar Hebrom. Então essa primeira característica. Caleb não deixou de acreditar nem um só dia. E uma única vez foi suficiente para ele acreditar, durante 45 anos, que um dia se tornaria realidade. Segunda atitude que Caleb teve, que fez toda a diferença na vida dele, para que ele tomasse posse do Hebrom. Sabe qual foi? Caleb manteve a alegria no seu coração. E foi porque ele manteve a alegria no coração dele, é que Caleb se manteve forte por 45 anos. Porque é tão lindo, porque em Josué capítulo 14, ele faz questão de dizer, eu estou forte. A mesma força que eu tive quando, há 45 anos atrás, eu permaneço na mesma força. E força é fruto de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é assim que a palavra de Deus diz? Então, querida, eu quero te dizer que o que fez Josué se manter forte é porque ele manteve a alegria do Senhor no seu coração. E nós precisamos também ter essa atitude. De cultivar, de manter a alegria do Senhor no nosso coração. Porque é a alegria do Senhor que nos fará forte. É a alegria do Senhor que nos mantém forte. Agora, a questão é, como manter a alegria do Senhor em dias difíceis? Já perguntou isso para Deus? Como manter a alegria do Senhor quando tudo diz não?
Como manter a alegria do Senhor em dias difíceis, em dias de tempestade, em dias contrários, que nenhum de nós estamos isentos de passar. Porque até Jesus deixou na Bíblia: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci todas as coisas. Como manter, Senhor, a alegria em dias contrários? Em dias contrários, que nenhum de nós estamos isentos de passar. Sabe, eu creio em espírito, que a igreja do Senhor Jesus ainda tem um conceito muito errado do que é ser feliz. A igreja do Senhor Jesus ainda tem um conceito muito errado do que é se alegrar. Por isso, em muitos momentos da nossa vida, ao invés de estarmos fortes, nos sentimos tão fracos, tão desanimados. Sabe por quê? Porque o nosso conceito ainda de alegria não tem sido ainda um conceito segundo a palavra. Porque temos um conceito muito errado. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que a nossa alegria está naquilo que Deus pode fazer por nós. Muitas vezes nós limitamos a nossa alegria naquilo que Deus pode fazer por nós. Achamos que a nossa alegria está muitas vezes em sermos supridas ou agradadas por Deus. Quantas vezes nós, sem percebermos, condicionamos a nossa alegria em aquilo que Deus faz por nós, em sermos supridos ou agradados por Deus, mas quanto na verdade a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nunca te ensinará isso, inclusive desde Gênesis, desde quando Deus criou todas as coisas, inclusive Adão e Eva. Desde o princípio, Deus sempre quis mostrar ao homem e à mulher a essência da sua alegria. E a essência da nossa alegria nunca estará em coisas e nem em pessoas, muito menos naquilo que Deus pode nos oferecer. A essência da nossa alegria nunca pode estar naquilo que Deus pode realizar para mim e para você, mesmo Ele sendo um Deus galardoador, mesmo Ele sendo um Deus que tem prazer em nos abençoar. Mas não é isso que vai nos fazer plena. Não é isso que vai nos dar motivo para levantar todos os dias da nossa cama. Creia no que eu estou dizendo. Não é em ter promessas realizadas que vai fazer você todo dia querer levantar. Não é na ausência de problemas que vai fazer você ter coragem de levantar, de ter um motivo para levantar todas as manhãs. Não é isso, não é isso, não é isso. A nossa alegria não pode estar condicionada a coisas, a pessoas. A nossa alegria nunca vai poder estar condicionada àquilo que Ele pode realizar, mesmo Ele podendo realizar grandes coisas. Mas a nossa alegria, desde Gênesis, o Senhor já condicionou a nossa alegria. Sabem que? Em agradar a Deus acima de nós mesmos. Em compreender que a essência da nossa alegria está em fazer a vontade dEle, acima das nossas próprias causas, acima dos nossos sonhos, acima das nossas necessidades. Igreja, escuta o que eu vou dizer. Quando isso passa a ser revelado em espírito na tua vida, tudo muda. Tudo muda. Você passa verdadeiramente a experimentar a mesma força que Caleb experimentou. Mesmo em dias maus, você passa a ter uma disposição em se levantar. Porque quando você abre os seus olhos, nem sempre, todos os dias quando nós abrimos nossos olhos, humanamente falando, nós temos motivo para levantar. Quantas vezes, se nós olhássemos as circunstâncias, nós nem da cama queríamos levantar. Quantas vezes
Quantas vezes, quando nós abrimos nossos olhos e se olhássemos humanamente, a única coisa que o nosso coração pediria é: Senhor, deixa eu ficar aqui. Mas quando nós passamos a ter um conceito segundo o padrão de Deus em relação à alegria, quando nós passamos a compreender que a essência da nossa vida não está em nós mesmos, mas a essência da nossa vida, a razão pelo qual Ele nos criou, está em cumprir a vontade dEle, está em fazer a vontade dEle incrível. Mesmo quando tudo te diz não, você tem uma força para te levantar, você passa a ter uma razão para viver todos os dias da tua vida. Porque a razão passa a ser por Ele, para Ele, não mais uma razão limitada, presa em nós mesmos. O problema é que nós estamos tão presos em nós mesmos, que esquecemos a razão pelo qual Ele nos criou. Que esquecemos que há uma razão maior para você levantar todos os dias. Acima de você cuidar dos seus filhos, acima de você realizar os teus sonhos, acima do teu trabalho, acima de qualquer área da tua vida, há uma vontade de Deus para a tua vida, para ser cumprida todos os dias. E quando realmente isso cai no nosso espírito, nós podemos enfrentar o que for, mas nós conseguimos levantar. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós vamos levantar não por nós, não para nossas causas, mas o nosso levantar toda manhã tem que ser por Ele. Quando o teu levantar verdadeiramente passa a ser por Ele, você passa a experimentar a força de Deus de forma extraordinária. Sabe aquele dia que você não tinha força nenhuma para levantar, ânimo nenhum, motivação nenhuma, mas de repente o Espírito Santo te lembra: ei, mas quem diz que você tem que se levantar por você? É por Ele que você tem que levantar. E aí você decide colocar os teus pés no chão, mesmo sem força, e de forma sobrenatural você consegue viver aquele dia. E você consegue desfrutar um caminhar de força em força. Então eu quero te lembrar hoje, se você está sem força, se você anda triste, desanimado, desmotivado para caminhar, se a tua caminhada não tem sido uma caminhada como de Caleb, de força, eu quero te dizer que a partir de amanhã, quando você abrir os teus olhos, lembre, não é por você, porque se fosse por nós, nós já não conseguiríamos mais, nem chegaríamos até onde nós estamos. Não é por você, mas é por Ele. Por Ele. Quando você decide andar por Ele acima de você, você passa a manter a alegria do Senhor no teu coração. E você se torna uma fortaleza em tempo de fraqueza. É tempo de Deus te tornar uma fortaleza em tempo de fraqueza. Seja forte, porque Ele é forte. Então manter a alegria do Senhor no nosso coração tem a ver com viver por Ele e não para nós mesmos, para a vontade dEle e não para as nossas próprias vontades. Você está entendendo? Quantas vezes eu já passei por momentos que, humanamente falando, não me davam motivos para levantar. Mas eu quero te garantir que todas as vezes que eu passei por isso, o Espírito Santo me fez lembrar: não é por você, é por Ele. É por Ele. E aí a força vem. A força vem.
É por Ele. É por Ele. Quando o teu levantar passa a ser por Ele, o nosso caminhar passa a ser de força em força. Foi isso que aconteceu com Caleb. Não foi porque Caleb não teve momentos de circunstâncias adversas. Pelo contrário, eu creio que aquele homem teve muitos momentos, humanamente falando, para fazer ele desistir. Mas o que fez Caleb andar de força em força é porque ele sabia que o viver dele não era para ele, mas era para Deus, para fazer a vontade de Deus. Por isso ele se manteve forte durante 45 anos. Que coisa tremenda. Que assim seja todo o nosso caminhar para conquistar Hebrom. Um caminhar por Ele. E então o teu caminhar será forte. Amém? Segunda atitude, Caleb se manteve forte. Caleb manteve a alegria do Senhor, por isso ele se manteve forte. Em nome de Jesus. Terceira e última atitude que nós devemos ter para conquistar Hebrom. Gente, que coisa linda. Ele fala assim, que ele está disposto para guerrear. Que coisa tremenda. Tudo que Deus tem falado para nós, né? Nessa quarentena. Terceira atitude, nós precisamos ter disposição para guerrear. Agora, o que é guerrear? Guerrear é enfrentar o nosso inimigo. Guerrear é literalmente partir para a guerra. Quando ele fala, ei, rei Josué, dá-me Hebrom, porque eu estou com disposição para guerrear. Mesmo que ainda esteja gigantes, porque havia guerreiros gigantes em Hebrom. Havia grandes muralhas em Hebrom. Mas independente da muralha, independente dos guerreiros gigantes que haviam em Hebrom, Caleb estava cheio de disposição de enfrentar isso. Sabe, querido, o reino dos céus é tomado à força. Está escrito. O teu Hebrom é tomado à força. Caleb sabia disso. Caleb sabia que Hebrom só poderia ser tomado pela força, mas pela força do Senhor. E essa força se fazia presente todos os dias na vida daquele homem. Por isso, ele teve tanta disposição para guerrear. O teu Hebrom é tomado pela força. O teu Hebrom não vai cair do céu. O teu Hebrom não vai acontecer assim, como um passo de mágica. Não vai. O reino dos céus é tomado à força, igreja. Na força dele. Nós temos um general. É na força dele. Na força dele nós podemos. É ele que te prometeu, é ele também que te dará. E Caleb sabia disso. Caleb sabia que era por força, mas pela força do Senhor. E então Caleb, ele disse a Josué que ele estava disposto a guerrear por Hebrom. Ele estava disposto a enfrentar os gigantes, porque havia muitos gigantes na terra de Hebrom. Ele estava disposto a enfrentar o que for preciso, a enfrentar os seus inimigos na força do Senhor. Caleb não teve medo, sabe por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele. Assim como Caleb sabia que Deus era com ele. Há 45 anos atrás, quando ele espiou a terra para Moisés, lembra lá? Canaã, a terra prometida. E ele disse, sim, de fato há gigantes, mas o Senhor disse que será nossa. Se será nossa, será. A mesma certeza que Caleb tinha, que o Senhor era com ele há 45 anos atrás. Era a mesma certeza que Caleb estava tendo no momento que Caleb tinha que desfrutar do seu próprio Hebrom.
Ele não teve medo. E o medo nos paralisa. Quantas vezes nós abrimos a nossa mente e nosso coração para esse medo entrar? Para nos intimidar, para nos acovardar. Quantas vezes, ao invés de Deus nos encontrar em guerra, o Senhor nos encontra tão acuados? Quantas vezes recuamos? Quantas vezes recuamos? E Deus tem dito para a igreja, desde o começo desse ano, Deus tem dito para mim, Deus tem dito para nós, desde o começo desse ano: parte para a guerra, parte para a guerra, parte para a guerra. E quantas vezes nós ainda nos sentimos tão acuados, ao invés de obedecer uma direção que Ele tem nos dado? Parte para a guerra. Parte para a guerra. Nós precisamos saber estar em posição de guerra. Este é o tempo de você partir para a guerra em relação ao teu Hebron. Há coisas que Deus tem para a tua vida e para a tua casa, de forma específica, que é só para você e para a tua casa. É tão tremendo, porque Deus fala: eu vou te dar esse Hebron, através de Moisés. Esse Hebron é teu e para a tua família. Esse Hebron é para você e para os teus descendentes. Meu Deus! E Caleb, como um bom guerreiro, ele tinha convicção que o Senhor era com ele. Ele tinha convicção que o Senhor era com ele, por isso ele foi e tomou. Ele não ficou esperando Deus entregar o Hebron. Ele tomou o Hebron na força do Senhor. Há coisas na minha vida e na sua vida que Deus não vai colocar na minha mão. Há coisas na minha vida e na sua vida que nós, como filhos de Deus, precisamos tomar. E eu quero dizer uma coisa para você: o teu Hebron, quem tem que tomar é você. Porque nem Josué pôde tomar o Hebron para Caleb. Porque a função de Josué, nessa estação, na vida de Caleb, foi apenas abençoar. Uau! Deus tem levantado uma geração de Josué para nos abençoar. Deus tem levantado uma geração de Josué para dizer que Ele é conosco. Agora cabe a nós partir para a guerra. Nem Josué pode tomar Hebron para Caleb. Porque o teu Hebron, quem toma é você. É você. Você está entendendo? Eu quero chamar o louvor aqui, porque com muito temor, eu quero ser como Josué foi um dia para Caleb. E a Bíblia diz que naquele momento, quando Caleb chegou até Josué, Josué o abençoou. E Caleb então partiu para a guerra. E a partir daquele momento, Caleb e a sua casa pôde desfrutar de um novo tempo, de uma nova história. Uma história que nasceu no coração de Deus para aquela geração. Há um novo tempo para a tua casa. Há uma nova história para a tua casa. Há coisas que você precisa viver para agora, para este tempo. Mas você precisa se levantar hoje como Caleb. Porque você tem a bênção. Porque hoje Deus te dá a bênção. Assim como Deus deu para Caleb, Deus também quer te dar a bênção. Qual é a promessa que Deus um dia entregou para você e que hoje, mesmo ainda hoje, é loucura? Qual é a promessa que um dia Deus disse que vai fazer sobre a tua vida ou sobre a tua casa, seja por qualquer área da tua vida, e que hoje, ainda hoje, quando você olha e você fala: Senhor, isso é loucura. É para agora. Acredite, é para agora. Acredite. Nosso acreditar não pode ser mais circunstancial. Se Ele disse que é para agora,
Então é para agora. Isso tem que ser suficiente para encher teu coração. Ainda esta noite. Para que ainda esta noite você venha a ser conduzido com a certeza que um dia se tornará realidade. E essa é o tempo de se tornar realidade. Mantém teu coração na alegria. Lembre-se que não é por você, mas é por Ele. Então, se é por Ele, você vai levantar. É incrível. Porque quando você decide isso, você experimenta uma força na fraqueza. Que coisa extraordinária. E disposição para guerrear. É você que toma o teu Hebrom. Nem Josué pode tomar o teu Hebrom por você. Somos nós que tomamos o nosso Hebrom. Você está pronto para tomar aquilo que é de Deus, para você viver ainda este tempo, para que todos vejam que foi a mão do Senhor quem fez? Porque aquilo que você está prestes a viver, a concretização daquilo que Deus entregou para você, para a tua casa, para a tua vida, de forma específica, é para que todos vejam que foi Deus quem fez. Que coisa tremenda. Em nome de Jesus, todo espírito de intimidação vai cair por terra e não nos encontrará mais, para a sua glória. E eu quero orar com você nesta noite. Porque esse é o tempo de o Senhor nos encontrar posicionados na guerra. Não só para agora, mas por toda uma vida. Exatamente como Deus encontrou Caleb. Por toda a vida dele, Caleb esteve em postura de guerra. Que assim o Senhor nos encontre. Que assim o Senhor nos ache essa noite. Que o Senhor nos ache essa noite como o Senhor achou Caleb naquele dia. Acreditando. Acreditando fielmente. Que se o Senhor disse, aquilo bastaria para se tornar realidade. Mesmo que fosse louco aos nossos olhos. Mesmo que esteja tão distante, humanamente falando. Mas se o Senhor disse que eu viveria, eu viverei. Eu viverei. Pai, em nome de Jesus, encontre em nós essas 3 atitudes. Nós queremos pedir perdão. Perdão, Pai, por todas as vezes que nós permitimos que a incredulidade achasse guarita em nossas mentes e nossos corações. Perdão por toda vaidade. Por insistirmos caminhar por vista, por sinal, e não apenas pela Tua palavra. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Por todas as vezes que nós esquecemos que o nosso viver não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Senhor. Perdão por todas as vezes que nós esquecemos que a essência, a razão da nossa vida não está em cumprir a nossa vontade, mas sim em cumprir a Tua vontade. Porque quando entendemos isso, nós nos tornamos fortes, mesmo que tudo queira nos fazer fraco. Nós nos tornamos fortes, como o Salmo 46. Ainda que a terra se abale, ainda que os montes se lançam sobre o mar, nós ficaremos de pé.
não seremos abalados. Porque o nosso viver não tem a ver conosco, mas o nosso viver tem a ver com o Senhor. Faça-nos lembrar disso em dias difíceis. Porque quando nós lembramos disso em dias difíceis, nós experimentamos a alegria do Senhor. Nós experimentamos a força e a vitória vem. Eu quero te agradecer por todas as vezes que o Senhor me lembrou em momentos tão difíceis que eu passei. Um deles foi naquele hospital. Na retirada do rim do meu filho. Que dia difícil. Mas obrigada, porque ali o Senhor me lembrou que a minha vida e a vida do Pedro não tinha a ver conosco. Mas tinha a ver com a tua vontade. Tinha a ver em fazer a tua vontade acima da nossa, independente do resultado. Obrigada por me lembrar, porque é isso que me fez tão forte, e foi isso que me fez vencer, e foi isso que fez o Pedro superar aquilo, e hoje glorificar o teu nome, sem nenhuma sequela, para a glória do teu nome. Porque eu lembrei que a vida do Pedro não tinha a ver com ele, não tinha a ver comigo, mas tinha a ver com o Senhor, só com o Senhor. Nos ajude a lembrar, todas as vezes que passarmos por algo difícil, nos ajude a lembrar que a nossa vida não é para nós, é para Ti, Jesus. Porque se nós lembrarmos disso, nós caminharemos na Tua força, nós caminharemos. Nós passamos a nos tornar uma fortaleza em tempo de fraqueza. Pai, faça a Tua igreja uma fortaleza. Faz a Tua igreja lembrar que mesmo diante desses dias difíceis, dias que não têm sido fáceis, mas faça-nos lembrar que a razão pelo qual nós vivemos não está por nós, não está para nós, mas para Ti, para Ti, para Ti. Não tem a ver conosco, igreja. Isso tem a ver com Ele, com aquilo que um dia Ele projetou para cada um de nós. Então ora venha, Senhor Jesus, torna-nos uma fortaleza. Se há alguma área da nossa vida que temos nos sentido tão fracos, tão desanimados, faça-nos lembrar que tem a ver com o Senhor, que o meu levantar é para Ti, independente das circunstâncias. Então fortalece aqueles que se sentem fracos hoje. Muda o foco, Senhor, da Tua igreja. Nós não queremos mais ficar insistindo em viver para nós mesmos, porque enquanto nós vivermos para nós mesmos, para nossas próprias coisas, nós vamos permanecer sempre fracos.
Mas quando decidirmos viver para o Senhor, seremos fortes para enfrentar qualquer circunstância, para passar por qualquer circunstância. Faça-nos fortes, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E ensina-nos a ser bons guerreiros. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos posse do nosso Hebrom. Quantas vezes somos tão tímidos, com um Deus tão grande, e deixamos de usufruir aquilo que é do Senhor para nós. Por isso, nesta noite, na autoridade do Senhor, na força do Senhor, porque a tua igreja tem o Senhor. O Senhor habita no meio de nós. Ele está no meio de nós. O que mais precisamos para enfrentar o nosso inimigo? Mais nada. Por isso, nesta noite, nós queremos verdadeiramente partir para a guerra. Não mais ficar acuados. Não, não. Em nome de Jesus, com a certeza que o Senhor é conosco. Receba isso. Não se amedronte. Toma posse do teu Hebrom. É teu. Foi Deus que te deu. Foi Deus que sonhou. Ele sonhou isso para você. Então toma posse. Toma posse em nome de Jesus. Hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero abençoar todos aqueles que estiverem ouvindo essa palavra, todos aqueles que ouvirão essa palavra. A mesma bênção que Josué liberou sobre Caleb, seja liberada sobre você, seja liberada sobre a tua casa, seja liberado sobre nós, seja liberado sobre nós, seja liberado sobre nós, seja liberado sobre nós, seja liberado sobre nós. Você não precisa de circunstâncias favoráveis para viver o teu Hebrom. Você só precisa acreditar que Ele está com você. Então toma posse hoje. Parte para a guerra. Parte para a guerra. E hoje nós queremos, como igreja, você pode levantar suas mãos ao céu. Levanta a tua mão direita. E nós vamos fazer um ato profético. Quando nós esticarmos, nós vamos tomar. É tomar aquilo que Deus tem para a tua vida ainda este ano. Que Deus falou para mim. Caleb tomou posse. Caleb sabia que tinha guerreiros ali. Caleb sabia que tinha muralhas. Caleb sabia que humanamente falando era impossível. Mas ele disse: dá-me o meu Hebrom hoje, porque o Senhor me dará. E hoje todos nós vamos dizer: dá-me o meu Hebrom hoje, porque foi Deus que me prometeu. Por isso hoje eu tomarei posse para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode dizer isso. E nós vamos dizer bem alto. Bem alto. Hoje eu decido. Eu estou aqui para tomar posse, para conquistar aquilo que um dia o Senhor dos Exércitos me prometeu. Hoje, na força do Senhor,
eu tomarei posse daquilo que é meu, daquilo que um dia o Senhor sonhou para mim. Hoje eu tomo posse daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas que Ele preparou para mim e para minha casa. Por isso eu declaro no mundo espiritual: dá-me o meu Hebron, dá-me o meu Hebron, dá-me o meu Hebron, agora, 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 agora. Está selado. Eu viverei o que Deus tem para mim, acima de gigantes, acima de tempestade. Eu viverei tudo o que Deus tem para mim, porque fiel é o Deus que me deu, fiel é o Deus que cumprirá, para a sua glória, só para a sua glória, no nome de Jesus. Continue nessa atmosfera de adoração, e nós vamos ministrar um louvor. E durante essa ministração, que é algo de Deus específico, muito profundo, que o Senhor te toque, te alcance, alcance a tua casa, alcance a tua família, alcance cada um de nós, no nome de Jesus. Que você receba essa verdade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Creia nisso. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Vê o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim, Alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Vê o fruto do teu penoso trabalho. alegra-te sobre mim, Alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é
tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas pra mim, Deus fiel. Aleluia, aleluia, ainda de olhos fechados. Ah, igreja do Senhor Jesus, este é o tempo que o Espírito Santo está nos dando o privilégio de, ainda com os nossos olhos fechados, poder contemplar aquilo que é tão real para com as nossas vidas. De olhos fechados, porque nós não precisamos ver. Nós só precisamos acreditar. Você pode contemplar? Contemple. Comece a contemplar aquilo que um dia o Senhor disse que faria em você, através de você. Comece a contemplar uma promessa que um dia Ele te disse sobre todas as áreas da tua vida. Contemple. Contemple. Sim, Senhor, nós queremos ser a geração que contemplará as tuas promessas de olhos fechados, mas com o coração cheio de certeza, cheio de convicção que o Senhor verdadeiramente tornará realidade. E que em breve, aquilo que nós estamos contemplando esta noite de olhos fechados, também contemplaremos com os nossos olhos abertos. Então vamos repetir de novo. O quanto é bom fechar os nossos olhos. Podemos fazer isso e contemplar. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas pra mim, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas pra mim, Deus fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Em breve nós contemplaremos aquilo que você contemplou hoje, aquilo que o Senhor te trouxe à memória, com seus olhos abertos. E todos verão que foi a mão do Senhor quem fez no meio de nós. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu queria te fazer um convite muito especial. Esteja amanhã conosco no culto de mulheres, compartilhe, convide hoje. Deus tem colocado uma palavra tão profunda no meu coração. Eu creio que vai ser lindo o que Deus vai fazer conosco amanhã, e nós mulheres, de algo específico para a glória e a honra do Senhor. Então amanhã nós estaremos todas juntas, 8h da noite. Abençoe uma outra mulher, se torne uma abençoadora em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Que a graça do Senhor, aleluia, que a paz de Deus, que a comunhão do Senhor e que as promessas do Senhor estejam com cada um de nós por todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até amanhã. Amém. Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar O quê? O
o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar O quê? o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá.